Boa noite, irmãs. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Quem está lá no fundo me ouve bem? É uma alegria, como sempre estar aqui. É um privilégio de Deus estar aqui. E eu gostaria de deixar bem claro uma coisa para vocês. O Senhor Deus, Ele predeterminou que você estivesse aqui, porque existem coisas que você precisa ouvir. Não foi o acaso que te trouxe. Deus quis que estas mulheres estivessem aqui, porque o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Eu espero e eu oro para que o teu coração seja uma boa terra. Quando a gente larga uma sementinha numa boa terra, essa terra ela frutifica e aí ela pode crescer uma grande árvore. E eu espero que a tua vida seja uma árvore frondosa para a glória de Deus. Eu não sei como foi a tua vida até aqui. Eu não sei como foi a tua infância. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é fiel. E Ele te escolheu desde a eternidade para que tu andasse em boas obras, para que tu fosse santificada. Ele te escolheu para essa tão grande salvação. E você pode confiar no amor dEle, não importa a situação em que você esteja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Nós vamos começar uma série de sermões que é colocando em ordem a nossa casa. Vamos colocar a casa em ordem. E o título é: Mulher, edifica a tua casa sobre a rocha. Eu ia começar, irmãos, inclusive já estava com o sermão pronto. Eu ia falar sobre a fachada da casa. Porque eu amo olhar casas, né? Quem aqui nunca viu Irmãos à Obra? Quem aqui não viu Ame ou Deixe-a? Gente, eu já estou viciando as minhas filhas. A Bebel tem 6 anos e ela senta no sofá e olha comigo, Ame ou Deixe, e diz: mamãe, eu acho que agora eles vão amá-la. E ela fica escolhendo: ah, não, mas essa casa é melhor. Mamãe, eu quero um quarto assim. Porque a gente gosta de ver uma casa bem bonita, uma casa decorada, né? E fachada de casa. Quando eu era pequenininha, eu passava pelas casas que eram bem grandes e eu pensava: onde será que uma pessoa tem que trabalhar para poder morar numa casa assim? Agora, eu passo por uma casa bem grande e eu penso: quem será que limpa essa casa? A minha perspectiva mudou um pouco, mas eu ainda continuo admirando casas. Mateus 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu venho de uma família de construtores. Talvez vocês não saibam, né? A maioria acho que não conhece meu pai. O meu pai é construtor, meu tio que me criou é construtor, meus primos que foram criados como irmãos são construtores, meus tios, os outros tios são... Eu venho de uma família cheia de pedreiros. Pedreiros no bom sentido, né? Porque existe o termo pejorativo. Construtores mesmo. O meu tio que me criou, que é com o meu pai, ele teve uma empreiteira e construía os poços Shell. Então, todos os poços Shell que vocês olharem por aí, tem a mão da minha família. Então, eu cresci no meio de tijolo, cimento, sapata, viga, prumo. Tem uns termos aí que a maioria das mulheres nem sabe o que é, e eu estava lá. Já até brinquei de sentar tijolo com meu pai. Brincadeira legal, né? Então, Jesus fala, irmãs, que existem 2 tipos de construção. Uma construção, uma casa edificada na areia. E também existe uma construção que é de uma casa edificada na rocha. Talvez não faça parte do linguajar de vocês, mas toda casa, quando ela é construída, existe algo que se chama sapata.
Vocês já ouviram falar o termo alicerce, né? O alicerce, ele compõe todo o fundamento, a fundação da casa. Ele é composto por viga, ele é composto pelas pedras, mas a sapata é o que vai dar a sustentação de todo aquele alicerce, de toda aquela construção para cima. Quanto maior for a edificação, mais profunda vai ser essa sapata e também ela vai ser maior. Inclusive, eu morei numa casa que aparecia um pedaço assim da sapata. E era uma sapata grande. Eu morava numa casa de 2 pisos, bem grande. Então, quanto maior a pessoa tiver a intenção de construir, né, mais ela vai se preocupar com o fundamento daquela casa, com o alicerce daquela casa. E hoje nós não vamos refletir sobre casas físicas, mas nós vamos refletir sobre a mais importante das construções, a nossa casa, nós mesmos. Você e eu, nós somos uma casa. Já parou para pensar dessa forma? Que você é uma construção? E hoje, em tempo de redes sociais, né, que a gente tem acesso a tanta informação, tu sabe que tu é a construção do que tu viveu, a construção do que tu ouviu, a construção das escolhas que tu faz ou das escolhas que fizeram por ti. E eu queria que agora vocês fizessem um exercício comigo. Vamos fingir que tu está olhando de cima para ti mesma. Vamos olhar do prisma da eternidade. Fecha teus olhos e tenta te enxergar. Que tipo de construção tu é? Como tu te vê hoje? Como é a casa que tu construiu? Tu é uma meia-água? Meia-água é aquela casa que tem só uma parte, assim, metade do telhado. Não é assim, ó. É assim, tá? Tu tem sido uma meia-água? Tu é um chalé aconchegante? Tu é um biombinho feito de compensado? Talvez com uma janela quebrada, com um monte de goteira. Ou quando tu olha para ti, tu tem construído uma mansão. Tu é um edifício grande, forte. Que tipo de construção tu é? Onde tu tem edificado a tua casa? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Provérbios 14:1. Mas essa edificação começa por ela mesma. Ela vai edificar a sua identidade, a sua fé, através das suas decisões. Nós vamos meditar em 3 verdades fundamentais que uma mulher que quer edificar a casa em Cristo, ela tem que ter. Primeiro, edifica a tua casa sobre uma rocha. Conheça a tua identidade em Cristo. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pode passar o próximo. Em Efésios 2:22 diz: nele também vocês, sendo edificados junto com os outros, para serem morada do Espírito, morada de Deus no Espírito. Muitas mulheres, elas tentam construir a sua casa com base na opinião dos outros, com base naquilo que falam, que pensam. Elas se preocupam com o que os outros vão pensar dela. Em tempos de Instagram, onde todo mundo tem uma família bonita, uma casa bonita, filhos perfeitos, onde todo mundo viaja para lugares incríveis e paradisíacos, existe muita comparação. Tu quer construir a tua casa igual a casa da blogueira, igual a casa da influencer do Instagram. Tu quer construir a tua casa do mesmo jeito que as famosas do Instagram. Quantas vezes tu não parou, talvez, para te comparar com um perfil de alguma mulher, talvez até cristã, e ela mostra tanta perfeição naquela rede social dela, a casa dela está arrumada, quando tu vê o Reels dela, os filhos dela estão todos lendo livros clássicos, as crianças estão cantando, não tem nenhuma criança correndo de pé descalço pela casa, não tem nenhuma mulher com pano de prato no ombro.
E aí tu olha para a tua vida e tu acha que tem alguma coisa errada, porque a tua vida não é assim. E a gente não esquece, a gente não lembra que aquele Reels, aquele Stories, ele é um pedacinho daquela vida. Ele é um pedacinho daquele dia. Provavelmente é a melhor parte daquele dia. E aí a gente tenta se comparar, né? Construir a nossa casa com aquilo que a gente vê dos outros, de fora. Ou quem sabe tu construiu a tua casa com base naquilo que tu ouviu. Né? Quantas vezes nós somos uma geração de homens e mulheres que, infelizmente, nós não fomos criados, a maioria de nós, por pais, né? Mães, mulheres e homens de Deus, que abriam a Bíblia, explanavam a Bíblia para nós e nos explicavam sobre Jesus, sobre como ser um cristão, sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. A maioria de nós cresceu longe de um pai, com uma mãe trabalhando, e nós simplesmente existíamos. Hoje eu olho as mães da Vintage, e aí tem um grupo de mães, e elas perguntam, como é que eu faço para estimular isso? Como é que eu faço para ensinar aquilo? O que eu faço quando meu filho está sentindo isso? Eu acho isso tão lindo, isso é uma bênção, realmente é uma bênção. E eu me lembro, eu com 7, 8, 9 anos, eu só existia. Ninguém queria saber como é que eu ia ser estimulada, se ia aprender, se não ia, se estava triste, se não estava, se queria falar, o que estava sentindo. Não, a gente só existia no mundo dos adultos e deu. E isso para quem teve uma vida boa. Né? Para quem teve aquela vida desestruturada, talvez ouviu muita coisa ruim de pai, ouviu muita coisa ruim de mãe, ouviu muita coisa ruim de padrasto, dizendo que tu não vai ser nada, tu não vai ser ninguém, nunca vai conseguir, tu nasceu para ser uma derrotada. Muitas de nós ouviram isso. E tu vai construindo a tua identidade. Tu é feia, tu é chata, tu é burra, tu nunca vai aprender. E tu vai construindo, tu vai caminhando. E tu vai ouvindo tanto que tu vai acreditando naquilo. E tua construção vai sendo feita assim. Com um pouquinho de tijolo, com um pouquinho de argamassa, com um pouquinho de cimento. Sem nenhum planejamento. Ninguém sentou e te disse, olha, a Bíblia diz isso. Tu é isso. Tu tem que guiar os teus passos assim. Tu simplesmente foi existindo, foi andando. E é bem aquela casa que a gente vê. Se a gente for andar... eu morei no Morro da Cruz, tá? No Morro da Cruz, tu olha muito. A casa tem um pedaço assim de madeira, aí tem um pedaço de tijolo rebocado, um pedaço de tijolo sem reboco. Tu nota nitidamente que ninguém planejou aquela casa. Foi vivendo, foi fazendo, e fazendo mais um puxadinho. E às vezes a nossa casa, nossa vida, foi assim. Tu foi fazendo só puxadinhos, sem ninguém planejar, sem ninguém te ensinar, sem nunca ter sido guiada, sem ter encontrado a tua identidade. Tu te firmou naquilo que os outros disseram que tu é. Só que tu só saberá a solução para isso, para saber quem tu é e ter a tua identidade em Cristo, e não nas coisas externas que possam ter te afetado ou venham te afetar, se tu conhecer profundamente as Escrituras. Ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode conhecer a si mesmo, ninguém pode saber o que tu é, tu não tem como tu saber para onde tu andar, se tu não conhecer profundamente as Escrituras. Você só saberá quem é Deus, quem é você, o que Ele quer de você ou para a sua vida, se você conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a planta definitiva que um arquiteto perfeito deixou para nós. E é neste arquiteto, em Cristo, que é mais do que o arquiteto. Ele não é só o arquiteto, ele também é a rocha. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. É nele que nós encontramos a nossa identidade. Se tu conhece a Bíblia, tu sabe quem Deus é e tu sabe quem tu é. E a Bíblia diz que tu é uma filha amada. Em Efésios 1:5. Talvez teus pais não tenham te amado, mas o Senhor te ama. A Bíblia diz que tu é escolhida. 1 Pedro 2:9. Uma vez eu ouvi de uma irmã solteira que ela era muito triste porque nenhum homem tinha escolhido ela. E eu falei para ela, isso não é verdade. Isso é uma visão completamente errada.
Porque Jesus, ele é o Deus que se fez homem e ele te escolheu. Não importa se no jogo entre as amigas tu era a última a ser escolhida porque tu não sabia jogar. Não importa se nenhum homem te escolheu para casar. Não importa se numa roda de amigas tu é escolhido ou não para se sentar junta. Não importa, talvez na alta sociedade ninguém saiba quem é o teu nome, quem tu é, quem eu sou. Nós fomos escolhida pelo Senhor, pelo Rei dos Reis, pela maior majestade que existe, o nosso Deus. Na Bíblia, ela diz em Efésios 1:7 que tu é perdoada. Não importa o que tu tenha feito, não importa o teu passado. Desde o momento em que há arrependimento no teu coração e tu correr para a cruz de Cristo, existe perdão. Tu é perdoada. 2 Coríntios 3:5 diz: tu é capacitada. Talvez tu cresceu ouvindo que tu não podia, que tu não conseguia e que tu nunca ia saber. Isso não é verdade. A Bíblia diz: tu é capacitada. E é nisso que tu vai crer. E é nisso que tu vai sair daqui, acreditando e caminhando e sabendo quem tu é. Amém? O padrão da mulher cristã não é o que os outros dizem. O padrão da mulher cristã não é o que o nosso passado, talvez nós tenhamos sofrido pelo nosso pecado ou pelo pecado dos outros. O padrão da mulher cristã não é o que a sociedade de hoje, que odeia o cristão, que odeia a Bíblia, que odeia Jesus, diz. O padrão da mulher cristã é um padrão alto, porque o padrão da mulher cristã é a Bíblia. Quando você conhece a sua identidade em Cristo, não é o vento da comparação que derruba a tua casa, não é o vento da crítica que guia a tua vida, não é o que os teus amigos ou os teus familiares dizem sobre ti, mas é o que a Bíblia diz. Amém? Edificar sobre Cristo é confiar no que Ele diz, mesmo quando você não se sente bem, mesmo quando você olha ao seu redor e tudo está caído. Porque Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que a Bíblia revela, porque Deus, Ele se dá a conhecer a si mesmo e se dá a conhecer através da Bíblia. Este Deus, Ele é imutável. Não existe tempestade, não existe economia, não existe política. O nosso país pode estar um caos, mas nada disso abala o trono de Deus. Tu tem dificuldade em frustrar as expectativas das pessoas, muitas vezes pessoas até antibíblicas, quanto à opinião dos outros, quando tem uma situação para tu tomar uma decisão, para tu ter uma postura, o que tu escolhe? Se tiver um parente, um familiar teu, que não entende nada da Bíblia, que não conhece Jesus, tu escolhe frustrar essa pessoa ou tu escolhe seguir o que a Bíblia diz? Quando tu tem que escolher entre ser o que Deus quer que tu seja ou se indispor com alguém, o que tu prefere? Tu é daquelas que foge do confronto? Não, mas eu não vou ofender o fulano. Eu não posso deixar a situação assim ficar incômoda. Ou tu te firma naquilo que Jesus te ensinou? A tua resposta ela é coerente com o que a tua fé diz ou com a expectativa que os outros colocam sobre a tua vida? Pense nisso. Por que diante das situações do dia a dia, tu escolhe reagir de acordo com o teu humor, de acordo com a situação, com a circunstância, e não sequer se questiona de onde vem essa cosmovisão? Todas nós, diariamente, fazemos escolhas. E talvez você pense que não, porque mas eu sou do lar. Eu não sou uma advogada, eu não sou uma juíza, eu não sou uma promotora, eu estou só aqui fazendo minha comida, estou só aqui criando meus filhos, estou só aqui cuidando dos meus filhos. A cada decisão do que tu vai botar no prato para comer, de como tu vai cuidar daquela criança, o que tu vai ensinar, do teu bom dia até o boa noite, não importa qual a profissão que tu tenha, se tu é do lar ou se tu é formada, as tuas escolhas elas são formadas por uma cosmovisão. Cosmovisão é a tua visão do mundo.
E muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, no dia a dia, a gente vai simplesmente decidindo sem nem perceber o que está fazendo, sem se questionar por que eu penso assim. Eu penso assim porque eu já estou acostumada com essa cultura, ou esta é a visão bíblica? Este é o correto que Deus quer para mim? É isso? O que Deus fala sobre este assunto na Bíblia? Vocês já pararam para pensar? Segundo, edifique com sabedoria. Então, o primeiro ponto, se você quer ter uma casa forte, firme, você precisa edificar sobre a rocha. Mas ninguém consegue edificar sem sabedoria. Edifique com sabedoria. Comece por si mesma. Muitas vezes vocês querem um esposo que seja um bom líder, mas vocês não querem ser submissas a esse bom líder. E eu vejo muita queixa de mulher sobre isso. Mas o meu marido, ele não toma boas decisões. O meu marido não toma frente da casa. O meu marido, eu tenho que tudo estar empurrando. Tá, mas e se por acaso esse marido vier a liderar? A Bíblia diz que nós devemos ser submissas em tudo. Aí tu vai querer? Porque a mulher que é casada com banana, ela reclama porque ele é um banana. E realmente está errada. Mas a mulher que é casada com banana, quando chega na hora dele liderar e ela ter que se submeter, daí já não é mais confortável. Tu quer que ele lidere economicamente, tu quer que ele lidere quando é para trocar de casa, quando é para prover, para sustentar, para proteger. Mas tu não quer que ele lidere quando aquela coisa determinada da casa, porque tu é a dona da casa, né? Tu que brincou de casinha o tempo todo, tu brincou de casinha o dia inteiro, daí esse homem vem me dizer que essa cadeira tem que ficar aqui? Daí não, né? Daí não quer um líder. Daí eu não quero ser submissa. Ou então eu quero filhos santos. Eu quero, todo mundo quer, né? Eu quero filhos que orem e jejuem, que não gritem, que sejam calmos. Eu não quero que a minha filha, quando ela se frustrar com a irmã dela, não quero que ela bata. Eu não quero que a minha filha, quando estiver brigando, grite. Porque gritaria é coisa de ímpio. Mas a primeira coisa que eu faço quando a minha filha tema é: sai daí, fulano! Gritaria é coisa de ímpio. É obra da carne. A Bíblia fala, né? Afastar de vocês toda a obra da carne. Gritaria é obra da carne. E eu quero que minhas filhas sejam calmas. Mas eu enlouqueço. Quando está de TPM, está liberado, porque é os hormônios, né? Eu quero ter uma família santa. Mas eu não quero que comece por mim ser uma mulher santa. Antes de querer transformar o teu lar, de transformar o teu marido, antes de querer transformar a tua igreja, antes de querer transformar o teu país, comece por você. Comece você sendo crente. Comece você sendo uma mulher piedosa. Comece você tendo vergonha na cara e parando de gritar com teus filhos. Comece você criando vergonha na cara e lendo a tua Bíblia. Porque se teu marido não chama para o culto, tu não vai. Se tu não vem no culto no domingo, tu não ouve uma pregação, passa a semana inteira sem ouvir um louvor, passa a semana inteira sem ler um livro, passa a semana inteira sem fazer um devocional. Chega no domingo, quer que o pastor incendeie a igreja. Aí põe a culpa na banda, que a banda não canta, que a banda não deixa fluir. Mas minha filha, tu passou o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana, fazendo as coisas desse mundo, se entretendo com as coisas desse mundo, cuidando do feijão, cuidando da roupa, cuidando da fralda, limpando a casa. E é só isso que a tua vida é. A tua vida é uma eterna Marta. Só se preocupa com as coisas daqui. Só se preocupa com o boleto que tem para pagar. Mas nunca alimenta a alma. Nunca alimenta as coisas do céu. Quando tem vontade de pecar, peca. Mas quando vem aquela mínima vontade de orar, daí agora não posso. Primeiro eu vou lavar a louça. Primeiro eu vou só limpar isso aqui. E assim tu vai vivendo uma vida sem sabedoria. Uma vida que não é fortificada, uma vida que não é firme, não é inabalável. Por que que muitas de nós se tornam ansiosas? Ansiedade é a doença da moda. Todo mundo é ansioso. E eu não estou dizendo que sempre ansiedade é pecado. Inclusive, eu já tive ansiedade. Não estou dizendo que é. Existem muitos porquês. Mas eu não posso normalizar também. Eu não posso dizer que todas nós podemos ser ansiosas por qualquer coisa. Uma coisa é tu ficar ansiosa porque
teu filho está com febre, está na UTI, ele está doente, daí tu vai pedir oração, e daí, eu não estou muito bem, eu estou me sentindo assim, ansiosa, eu preciso orar. Outra coisa é uma mosca caiu no copo, estou tendo uma crise. Ou então, amor, o salário atrasou. Meu Deus, como é que nós vamos pagar o aluguel? Amor, os clientes da loja diminuíram. Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Uma ansiedade por qualquer coisa. O marido não pode chegar, não pode desabafar, não pode falar, não pode conversar sobre os problemas, porque ele tem uma fraca do lado dele que vive ansiosa. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. Não sou eu que estou dizendo. Não importa se eu consigo ou não. O que a Bíblia diz, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. Por que muitas de nós não sabemos criar os nossos filhos com sabedoria, com discernimento? Por que os nossos filhos se tornam, às vezes, teimosos, desobedientes, gritões, mimados, manhosos? Porque a gente não busca na Bíblia a forma correta de fazer. A Bíblia está cheia, lotada de versículos de como criar os filhos. Mas em nenhuma das vezes que a minha filha fez birra, eu fui para a Bíblia saber como é que eu faço para resolver essa questão. Ou sim. Então nós escolhemos dia a dia edificar um lar na força do braço. E pasmem, irmãs, a verdade é que não sou tão forte como eu pensava. Não tem como edificar na força do braço. Não tem. Você e eu não podemos. Até aqui, quantas coisas tu já tentou na força do braço e não conseguiu? Por que tu acha que vai conseguir mudar a tua casa, a tua família, o rumo do teu lar, o rumo do teu casamento? Não tem como. Se nós não começarmos a edificar por nós mesmas, por nos tornarmos mulheres que amam a palavra de Deus, que amam estar aos pés de Jesus, que amam correr ao Senhor através da oração, nós não conseguiremos edificar nada. Por acaso, deixa eu pergunta para vocês, pode uma mulher fofoqueira, invejosa, indecente, preguiçosa, ansiosa, com medo do futuro, pode uma mulher que está sempre duvidando da bondade de Deus ser um bom edifício, uma boa casa para Deus? Pode uma mulher, se vocês verem chegando aqui, uma mulher com roupas indecentes, com decote, com roupa justa, com roupas transparentes, com uma postura lasciva, vocês vão olhar e vocês vão dizer, esta aí é uma verdadeira casa de Deus. Não. Por quê? Porque o pecado dela está visível, palpável. Mas daí a mulher linguaruda, fofoqueira, que fala mal dos outros, ninguém vê. Aí pode? A mulher que vive ansiosa dentro de casa, preocupada com o dia de amanhã, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Mas tu vive preocupada com o amanhã. E o problema maior ainda é que, quando tu pensa nesse amanhã, tu nunca pensa num Deus todo-poderoso, bondoso, soberano cuidando de ti. Tu sempre pensa nas coisas ruins acontecendo. Pode essa mulher ser uma casa de Deus? Pode uma mulher invejosa, uma mulher materialista, pode ser uma verdadeira casa de Deus? Pode uma mulher insubmissa, que trata mal o seu marido, que não trata com carinho, ser uma verdadeira casa de Deus? Que tipo de casa tu tem sido? Talvez o teu pecado não seja aparente. Talvez o teu pecado seja aquele tipo de que dá para ser crente e continuar com ele. Porque todo mundo aqui já ouviu um testemunho, um ex-drogado, uma ex-prostituta, um ex-ladrão. Eu gostaria de ver alguém pegar o microfone e dizer, irmã, eu sou uma ex-fofoqueira. Irmã, eu sou uma ex-briguenta. Eu brigava com meu marido, eu parecia uma goteira dentro de casa. Eu reclamava por qualquer coisa que ele tirasse do lugar. Mas eu sou uma ex-murmuradora. Isso eu nunca vi. Porque isso é pecado, é iniquidade, é misturado no meio do culto. Tu pode continuar sendo fofoqueira e vindo na igreja. Ninguém vai te condenar, ninguém vai descobrir. Tu pode continuar sendo insubmissa e vindo na igreja. É só fazer uma cara de piedade. É só dar um sorrisinho assim, de leve.
Começa edificando a tua vida, começa sendo transformada, começa lendo a Bíblia contra a tua pessoa. Não lê um versículo da Bíblia e pensa, fulano tinha que ouvir, fulano tinha que estar aqui. A Bíblia está falando contigo. Leia a Bíblia com as lentes corretas. A Bíblia é a palavra de Deus para ti, para mudar a tua vida, para te transformar, para quebrar, para te libertar do teu pecado, para quebrar essas algemas que te prendem. Quando foi que, em meio a uma dúvida de como te vestir, quando foi que, em meio a uma dúvida de como criar o teu filho, o que eu vou fazer na situação? Essa criança é terrível. Quando foi que no encontro com um rapaz, talvez, que estivesse conhecendo, para se tornar talvez um futuro esposo? Quando foi que, para começar um namoro, quando foi que numa discussão com uma amiga, tu parou para pensar, o que a Bíblia fala sobre isso? Isso é ter uma cosmovisão bíblica. E isso é muito difícil, porque nós até conseguimos agir intencionalmente, biblicamente. Mas nós temos que reagir biblicamente. E aí nós teremos uma cosmovisão bíblica. A pessoa que tem uma visão bíblica não é aquela que ela parou, sentou, embora isso seja correto e necessário. Não, a Bíblia diz isso, então vou fazer isso. A pessoa que tem a cosmovisão bíblica, porque isso, a cosmovisão é aquilo que acontece no teu espontâneo. Sabe aquele bateu, levou? Isso é a cosmovisão bíblica. O que tu faz quando tu te sente ofendida? O que tu faz quando tu te sente injustiçada? O que tu faz quando tu te sente irada? É essa reação espontânea é que vai demonstrar a tua cosmovisão. Se tu conhecer as Escrituras, amar as Escrituras e cultivar uma comunhão com o Senhor, através da leitura da Bíblia, através da oração, tu tem como edificar uma casa sobre a rocha, e tu tem como edificar com sabedoria. Sabedoria não é só quando nós temos conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento. Sabedoria é saber aplicar este conhecimento nas situações da tua vida. A boa notícia é que o Senhor, Ele dá sabedoria a quem pede. Se você pedir, se você clamar, Ele não vai te rejeitar. Terceiro, edifique com propósito. Cuide da sua casa, com zelo e visão eterna. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A Bíblia fala sobre nos escolher desde a fundação do mundo. A Bíblia fala sobre o caminho das boas obras que Ele trilhou para nós desde a eternidade. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nota-se que há um plano. A história da humanidade não é algo aleatório. Logo, a tua história, ela não é algo aleatório. A tua vida não é um projeto que Deus simplesmente largou. Não é um puxadinho que foi feito ao acaso. Você é templo do Espírito Santo. Logo, tu também não deveria viver a tua vida de forma aleatória. Sabe aquela música do deixa a vida me levar, vida leva eu? Muita mentira do diabo. Vai indo onde a vida te leva que tu vai ver o final da caminhada. O espontâneo, a vida, ela não deve acontecer no espontâneo. Daria um reels bem legal, né? Imagina assim, uma praia, um vento e uns cabelos voaçantes. Leve a vida mais leve. Leve a vida no espontâneo. Espontaneamente vai indo para o inferno. É lá que vai dar. A vida não tem que ser levada no espontâneo. A vida nem sempre tem que ser leve. A vida deve ser planejada.
A vida não tem que ser empurrada com a barriga do jeito que nós aprendemos. Quem aqui viu pai e mãe planejando? Quem aqui aprendeu: meu filho, é assim que se faz. Meu filho, se tu for casar, quando acontecer isso com a tua esposa, tu faz isso. Quando acontecer isso com os teus filhos, tu faz isso. Meu filho, vem cá, pai vai te dar uma aula de economia. Meu filho, vem cá, vou te ensinar como é que se faz para administrar uma casa. A maioria de nós não aprendeu nada disso. Nunca sentou com um pai, com uma mãe, com alguém mais velho para aprender como é que eu faço isso. O simples como. Só foi vivendo, foi crescendo, existindo e do nada veio parar aqui, sentada nessa mesa. Não leve a vida de forma aleatória, não leve a vida no espontâneo. Planeje com zelo, com cuidado, com sabedoria. Ser cuidadosa com a tua casa é ser zelosa com a tua fé, com a tua saúde emocional, com a tua saúde espiritual e também com a tua saúde física. Cada escolha, cada hábito, cada renúncia, tu está construindo algo. Todos os dias, tu tem posto um tijolinho na tua casa. A forma com que tu põe é que vai fazer toda a diferença. Existe um objeto chamado prumo, que o pedreiro usa. Ele vai construindo a parede e aí ele coloca o prumo. O prumo, ele é, eu acho que é chumbo, um pedacinho assim. Daí vem uma corda e a parte mais pesada assim embaixo. Ele coloca em cima e aquilo tem que ficar reto. Se a parede estiver torta, o prumo vai indicar. Se hoje o prumo do Espírito Santo passar na tua vida, como estão as paredes da tua casa? Elas estão retas? Elas são construídas de forma correta? Ou elas estão todas tortas? Construídas assim, ao acaso? Os teus últimos 10 anos da tua vida, as escolhas desses últimos 10 anos foi que te trouxeram aqui. Como é que tu está hoje? É agora que eu faço uma cara bonita? Já corei. Peraí. Ai, Raquel, eu não sou fotogênica. As próximas escolhas diárias garantirão onde tu estará daqui a 10 anos. Tu nota isso? Onde tu estava? Puxa pela memória, tá? Eu tenho 39 anos. Há 10 anos atrás, eu tinha 29. Um rostinho de dar inveja. E as minhas escolhas me trouxeram aqui. Muitas escolhas boas, mas muitas escolhas que eu não deveria ter feito. Muitos Macs que eu não deveria ter ido. Muitos Macs. Mariane e o Everton são culpados disso. Há 10 anos atrás, onde tu estava? Tu está aqui. O teu físico está assim por causa das escolhas que tu fez. O teu casamento está assim por causa das escolhas que tu fez. Talvez tu esteja solteira por causa das escolhas que tu fez. Consegue perceber o quanto as tuas escolhas diárias, que tu nem para pensar muitas vezes, impactam na tua vida? Não é que elas impactam na tua vida, elas são a tua vida. Tá, só que 10 anos se passaram, tu não fez nada, mas tu ainda tem mais pela frente. Ainda tem 10, 15, 20, dependendo das escolhas que fizer, né? E o que serão dos próximos 10 anos? Ouviu a palavra, comeu um salgadinho, foi para casa e tá, vida que segue. Amanhã é domingo, vamos para o culto. Segunda-feira dar banho nas crianças, levar para a escola, voltar, limpar a casa, dormir, acordar. E a vida é isso. E vamos indo. E daqui a 10 anos a gente vê no que dá. Vamos indo. E a gente vai envelhecendo.
E a vida vai passando. E os dias são longos, mas os anos são curtos. E eles vão chegando. E eles vão cobrar a conta. Tu tem edificado com propósito ou tem simplesmente vivido os teus dias? Qual tipo de casa tu escolheu construir há 10 anos atrás? E que tipo de casa tu vai escolher construir quando tu sair daqui? O que é que tu vai fazer com a palavra que tu ouviu essa noite? 7 verdades que tu precisa entender sobre a tua casa. Grava, se quiser anotar, pode anotar. 1. Não adianta uma construção ser bonita se ela não for sólida. Quem não gosta de uma casa bonita? Todo mundo gosta de casa bonita, óbvio, né? O belo, gente, não quero que vocês entendam errado, o belo é importante. Deus gosta da beleza. Tanto é que se tu for olhar para a criação, tá cheio de cores, formas, texturas. É importante a beleza para o nosso Deus. Mas a beleza vazia, ela não vale de nada. Quantas vezes a gente veio, né? Antigamente tinha, Simone deve lembrar, Simone, de um edifício em São Paulo, te lembra? Que era bem grandão, que era só gente rica que morava. O edifício caiu, ele foi mal planejado, ruiu, gente. Eu era novinha na época, foi assustador. Passava no noticiário, um edifício enorme, planejado, com um arquiteto, com um engenheiro, com um mestre de obra. Cálculos errados. A vida de muitas pessoas destruídas. E a tua vida não é diferente. Se tu não construir bem, não é só a tua vida que cai. Toda a tua família vai junto. Se tu não construir bem no teu casamento, não é só tu e o teu marido que vão cair. Teus filhos vão ter a vida arruinada. As gerações que virão. A gente pensa só no hoje, né? Um marido e uma mulher que brigam. A mulher escolhe não se submeter como a igreja, o marido escolhe não amar como Jesus. Aí eles se divorciam por incompatibilidade de genes. Eles destruíram a vida deles. E não só a vida deles. Eles destruíram a vida dos filhos, dos netos que teriam. Eles destruíram gerações, um legado, porque não tiveram uma construção sólida. 2. Você é chamada a ser uma mulher que edifica com sabedoria, firmeza e propósito. Seja firme nos teus propósitos. Do mesmo jeito que existe homem banana, existe mulher banana também. Nunca sabe decidir, nunca sabe o que quer, nunca tem firmeza nas decisões. Seja firme, saiba o que você quer, saiba o que a Bíblia diz sobre isso. Põe um traço e vai, põe um alvo e vai, caminha em direção. Nunca pode, tudo difícil, tudo dói. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. A vida, amiga, é assim. E se você ficar só chorando, o boleto não vai deixar de vir. Mês que vem tem conta para pagar. Enxuga as lágrimas, vai com depressão, vai com ansiedade, mas vai. Vai porque uma hora passa. Sabe por que eu sei que passa? Porque eu tive depressão, porque eu já tive ansiedade. Eu saí de um emprego que eu ia trabalhar literalmente chapada. Eu tomava 4 Rivotrils por dia. Eu tinha, acho que uns 25, 26 anos. E aí eu fui, a Jéssica me conheceu na época, né, Jéssica? Eu fui chamada para exercer um cargo de liderança, eu comecei a exercer o cargo, não mudaram na minha carteira, fiquei 6 meses exercendo, não mudaram, disse, não vou mais cumprir essa função, estão só me enrolando. No que eu disse isso, a minha chefe começou a me pressionar, porque eu não queria mais fazer aquela função, já que não tinham me dado realmente mudado na carteira de trabalho, direitinho. Começou a me pressionar, e eu comecei a me sentir encolhida, comecei a trabalhar fazendo, acho que atendia Banco Itaú, carros, alguma coisa assim, e eu estava fazendo um boleto, acho que eram uns 40 mil, e eu comecei a não enxergar mais nada, e comecei a ficar nervosa, tive uma crise, comecei a chorar e nunca mais parei. Só chorava, e eu não sou uma mulher que chora. O Jackson se apavorou, né? Me levou direto no psiquiatra.
Eu estava com uma sensação de injustiça tão grande que eu não conseguia me acalmar. Eu só chorava. Chorava. Me deram Rivotril, me deram fluoxetina, me deram tudo. Eu ficava assim, tipo, amor. Saí do serviço, encontrei um chefe bom que conversou comigo lá, me demitiu, viu que realmente estava correta. Passou. Tive a Bebel. Anos depois, né? Tive a Bebel com 33. Tive depressão pós-parto. Gente do céu, misericórdia. Foi a fase mais difícil da minha vida. Eu tinha uma agonia tão grande, que eu ia para o pátio tentar pegar sol e eu fazia assim. Eu tentava tirar alguma coisa física do meu corpo porque eu sentia uma agonia, um vazio ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, uma sensação horrível. Eu não dormia, eu não sorria, eu não chorava. Não dormia, não sorria, não chorava, é brabo, né? Não chorava mais. Naquela época nem chorar, não chorava. Não sentia. Eu só cuidava da minha filha. Com um medo de não saber cuidar. E daí, um dia eu estava sozinha, eu pensei, se eu quebrar o meu braço, eu não preciso ficar sozinha. Vai ter sempre alguém para cuidar de mim com ela. Daí, quando eu disse isso, Deus, né? Foi Deus que não deixou. Eu pensei, eu acho que eu não estou bem. Acho que isso não é normal. Amor, eu acho que eu não estou bem. Eu pensei nisso. E daí eu caí num pranto. Daí eu chorei. Me desesperei. E naquele momento eu senti. E eu disse, agora eu sei o que o rei Davi falou em um salmo. Senhor, te apressa em me socorrer. Porque eu sabia que Deus estava ali comigo. E isso aqui não está no sermão. Eu não coloquei isso aqui no esqueleto do meu sermão, mas eu sei que eu tenho que falar isso, porque eu sei que alguém vai ouvir e o Senhor vai usar. E eu chorava e eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor pode me tirar disso aqui, mas te apressa em me socorrer, porque eu não aguentava mais. Era a dor, a tristeza ou a falta de, porque eu não conseguia nem dizer que eu estava triste, simplesmente estava vazia. Era tão grande que a sensação se tornou física. E aí eu estou um dia no shopping, assim, morta, só cuidando da Bebel, assim. Pelo menos eu não tive aquela rejeição, porque tem mães que têm. E uma senhora passou por mim, olhou a Bebel, que bonitinha. E daí ela disse assim, sem me dar oi nem nada, eu tive depressão pós-parto. Foi os 2 piores meses da minha vida. Mas passou. Tchau. Saiu. Irmã, depressão pós-parto passa. Não deixa crescer. Não deixa se acumular. Pede ajuda. Depressão tem solução. Eu estou aqui dizendo que esse gigante nunca mais me pegou. Eu estou sempre vigiando. Estou sempre lutando, brigando pela minha alegria. Eu não vou me sentar e chorar e aceitar. A vida é dura, a vida é difícil, mas eu tenho comigo o leão da tribo de Judá. Quando o diabo vir, ele vai ouvir o rugido de Jesus, porque ele reina na minha vida. E eu vou triste, mas eu vou lutar. Eu vou chorar, mas eu vou lutar. Amém, irmã? Amém? Edifique com firmeza. Seja, terceiro, intencional. Pare apenas de viver mais um dia. Pare de ter uma casa edificada de qualquer jeito. Isso nem edificar é. Você tem que ser intencional no seu dia. O que eu faço? Pego o celular, abro o bloco de notas e eu sei que no outro dia eu tenho que fazer tal coisa. Suzana faz isso também, né? Suzana ainda posta. Vai lá no stories da Suzana, a Suzana vai postar para vocês. Pega a dica. Tem uma tabelinha, né, que tu vai marcar assim, ó, que já Suzana, posta hoje um negocinho desse para elas verem. O que eu tenho que fazer? Dobrar roupa. Sei lá, treinar, ler tal livro, comprar não sei o quê. Faz uma lista, a mente descansa, teu dia começa com um propósito, a melhor coisa que tem é dar tic, 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 tic. Vai dormir com a maioria das coisinhas feitas. Às vezes não é todos, na maioria das vezes não é todos. Mas tem um propósito. Tu não pode simplesmente acordar com a vida bagunçada, com a cabeça bagunçada, com a casa bagunçada, com tudo bagunçado e
sabe? Sai estaviando. Tenha um propósito. O que é que tu vai fazer amanhã? Sai daqui com um propósito. O que é que tu vai fazer da tua vida esta semana? Esta semana, aí ó, erro de mulher. Duvido que em cada mesa não tenha no mínimo uma. Esta semana vou marcar meus médicos. Dá uma risadinha se te pegou. Esta semana vou marcar meu ginecologista, que eu não vou faz mais de ano. Esta semana vou fazer meus exames. Cuida de todo mundo, mas não cuida de ti, né? Tenha um propósito. O propósito da maioria aqui nessa semana vai ser marcar seus médicos. Eu vou marcar meu médico. Não se conforme, 4, não se conforme com o tipo de construção que o mundo oferece como padrão. 5, não deixe que os teus medos, não deixe que a tua preguiça, não deixe que a tua baixa autoestima ou as palavras malditas de alguém por aí te impeçam de construir. E isso falou muito sério ao meu coração quando eu estava na minha casa. Muitas pessoas não constroem, não fazem nada por medo. Muitas pessoas não fazem nada porque acreditaram a vida inteira que não podiam. E se prenderam, se contentaram, se conformaram. Não deixe que isso te impeça de construir. Não limite, 6, não limite o tamanho da tua construção. Se o teu alicerce for bem firme, minha irmã, se estiver firme na rocha, a tua construção não precisa ser um bangalô. Pode vir a ser um grande edifício. Pode vir a ser até um arranha-céu para a glória de Deus. Não importa de onde tu veio, não importa onde tu mora, não importa a idade que tu tem, não importa. Se estiver firme em Cristo, se o teu propósito for para a glória de Deus, não há limites. 7, e o mais importante, Deus pode operar em ti o querer e o realizar. Talvez tu esteja tão desanimada que não tem nem vontade de fazer. Tu vai dobrar o teu joelho, vai baixar tua cabeça e vai dizer, Deus, me ajuda porque eu não tenho ânimo nem de começar. Na prática, tá, mas aí, né, falei que tem que ser sábia, falei que tem que ser intencional, falei que tem que planejar, mas na prática eu saio daqui e faço o quê? Rapidinho aí, ó. Tudo que a tua mãe devia ter te dito, a tia Thalita vai falar. A mãe fica estranha, né? Pois eu tenho idade para ser mãe de algumas, né, Vivi? Tu não, né? Não, né? Quantos anos tem? 28? Não. Eu sou jovem ainda. Vamos lá, gurias. Quem quiser anotar, anota. Na prática, como é que eu faço para ser uma mulher que edifica na rocha? Como é que eu faço para me edificar, para ser uma mulher piedosa, para edificar com zelo? 1, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Aqui está todo mundo careca de saber que se tu ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em 10 meses tu encerra a tua leitura. E tu ainda tem 60 dias para escolher ler aleatoriamente. Conhecer a Bíblia é fundamental para que tu possa ter uma cosmovisão correta e que a tua casa realmente seja edificada como Cristo quer, em Cristo. 2, sempre que houver uma dúvida sobre um tema, faz uma coisinha. Pega teu celular, abre o aplicativo da Bíblia. Tem uma lupinha no canto direito, bem em cima. Tu vai colocar a palavra-chave. Por exemplo, filhos. Coloca ali, filhos. Tudo que a Bíblia diz sobre filhos vai vir ali. Vai vir vários versículos. Faça isso. Tem uma dúvida sobre um versículo, sobre um assunto, sobre um tema, sobre como fazer algo. Preciso ser mais submissa. Vou fazer um estudo bíblico sobre submissão. Mas eu não prego, não sou pregadora, não tenho como falar com o pastor. A Thalita nunca responde no WhatsApp. Coloca ali, ó, submissa. Vai vir tudo que tu precisa. 3, deixa um devocional bíblico. Não vem com essa... Vão me cancelar. Não vem com Deus Pai, café com Deus Pai. Bíblico, cristocêntrico, daqueles que vai, né, na alma, assim. Sempre ao alcance da mão. Aí tu vai ver onde é melhor. É melhor no teu criado mudo, levantou assim, botou os pezinhos para fora da cama, não pega o celular. Pega o devocional.
Para mim é mais fácil na cozinha, porque eu estou sempre na cozinha, desço antes das gurias, tomo meu cafezinho ali, já pego na bancada, deixa a mão aonde vai ser mais fácil de tu pegar. Pegou o devocional, leu, já começou com uma coisa assim, né? Um petisquinho gostoso do dia. 4, tenha uma agenda. Antigamente, todo mundo tinha uma agenda física. Eu amo agenda física. Mas tenha uma agenda. Você pode ter uma agenda física, você pode ter uma agenda no celular, não importa como. Tenha uma agenda. Vai ter propósito, vai colocar tuas metas ali, teus compromissos ali. E tente cumprir essa agenda. 5, tenha um dia semanal para organizar a tua vida. Se tu for casada, principalmente, senta com teu marido e organiza as questões administrativas da casa. Nós fazemos lá em casa sync. Antes era toda terça, agora a gente mudou. Todo dia, toda semana, na agenda do Jackson, não importa quem vai estar lá, quem não. Eu preciso de um aconselhamento. Não. Tal horário, de tal horário até tal horário, é só uma horinha no máximo. Geralmente é 20 minutos, 30 minutos, porque se tu faz toda semana, não vai acumular. É o sync do Jack e da Tita. Amor, o que eu faço? Pego o meu celularzinho. Durante a semana eu lembrei que tem que pagar um livro. Pagar o livro, anotei. Durante a semana eu lembrei que tal dia eu vou na casa fulana, anotei. Perguntar para o Jackson se vamos no aniversário do fulano, anotei. Perguntar para o Jackson o que eu vou fazer sobre não sei o quê. Vamos fazer o rancho. Qualquer coisa administrativa da tua casa que envolva tu e teu marido. Vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Chegou no sync, senta e despeja. Isso evita que tu te canse, porque tu fica toda hora pensando naqueles assuntos, né, remoendo e nunca resolve. Isso evita que tu seja uma mulher goteira, porque tu viu o marido, o cara passa, tem que pagar não sei o quê. Não sei o quê. Tem que ir no mercado pegar não sei o quê. O cara passou, tu... Não, tu vai despejar tudo naquele dia. Tu sabe a bênção que vai ser isso para o teu casamento. Anotou tudo, vai, pagar tal coisa, já me passa o dinheiro, não sei o quê, entendeu? Tudo no sync. Faça isso, isso vai resolver a tua vida. Poderia falar mais sobre isso, mas não tenho tempo, já me passei. 6, não perca tempo com o celular. O celular é uma ferramenta. O celular não guia a tua vida, por favor. Gente, vou falar mal de vocês agora. Vou falar, azar. Quer ficar braba comigo? Dois trabalhos. Brabece e desembrabece sozinha. Eu mando uma mensagem para fulana, 5 segundos a pessoa respondeu. Uau, que eficiência. Mas aí eu mando de novo uma mensagem para fulana. Em 30 segundos a pessoa respondeu. E eu, nossa. Aí toda vez que eu mando uma mensagem, esta fulana está sempre online e ela responde em 5 segundos. Minha filha, tu não tem filho para criar, tu não tem louça para lavar, tu não tem um marido para namorar? Credo, gente, não é normal. Muita gente pode elogiar vocês por isso, mas vou falar a verdade. Não é normal uma dona de casa, uma mulher que trabalha, uma mulher que tem filhos pequenos, uma mulher que tem marido, que tem louça, banheiro, roupa, está sempre online no WhatsApp. Fala sério? Ou eu sou muito tansa que só eu não consigo ficar online no WhatsApp toda hora conversando com as amigas e cuidar das minhas filhas bem, sem que elas se matem, sem que elas caiam, enfiem um prego no pé, engulam um parafuso, comam um pedaço da mesa, e o meu marido que quer a comida e tem a casa limpa e a louça, e eu estou aqui no WhatsApp. Não é normal. Desculpa, gente, não é normal. Eu sei que muitas de nós, aquilo é a janela para o mundo, porque a pessoa não trabalha fora às vezes, a pessoa não vê muitos amigos, então a tua forma de te socializar está aqui. Coloca um horário para isso, gente. Não é normal. Sabe por quê? Porque enquanto tu tá ali no WhatsApp, enquanto tu tá ali vendo Reels, enquanto tu tá ali vendo os stories da vida dos outros, a vida dos outros está passando e a tua tá ficando desleixada. Casa suja, não faz um exercício, não caminha, não faz um bolo gostoso para tomar café, não estimula as crianças. As crianças estão ali numa gritaria desgraçada, tentando se entreter. Tu não faz nada para estimular as crianças porque tu tá ali. Celular, teu ídolo, teu Deus. Larga o celular. Pega o celular
para fazer alguma coisa útil. Segue uma página de coisas que te passam informação importante. Tem perfis maravilhosos que vão assim, ó, te instruir. Segue o perfil do pastor Jack. Muito bom esse perfil. Vai instruir vocês. Mas faça isso. Marcam para entretenimento, depois que as crianças dormiram, depois que tu limpou tua casa, depois que tu fez teu exercício, depois que tu fez teu cardiozinho, que tu subiu e desceu escada, deu uma mínima organizada nas coisas, aí tu pega, ergue os teus pezinhos e vai olhar alguma coisa. Não deixa isso dominar a tua vida. Muita gente está assim, ó, dominado pelo celular. 7. Crie o hábito de estar sempre lendo. Leia bons livros. Ler bons livros é a forma mais barata e mais fácil, mais acessível de tu crescer, de tu te tornar, deixar de ser ignorante sobre os assuntos. Por quê? Porque alguém estudou, se especializou, foi lá e compactou o assunto. Leia bons livros, esteja sempre lendo. 8. Se necessário, corte relações. Como assim? Existem pessoas, e é moda hoje dizer que existem pessoas tóxicas, né? Mas existe gente que é mesmo. Se tu percebe que os teus relacionamentos são com pessoas que te diminuem, que não acrescentam em nada, se tu percebe que são pessoas que são invejosas, que te puxam para baixo, que não te estimulam a crescer, não te estimulam a melhorar de vida, não te estimulam a conquistar as coisas, tem que estar sempre se defendendo das pessoas, tem que estar sempre fazendo escondido, isso não é uma relação saudável, não é uma relação normal. Não importa quem seja, se essa pessoa não te faz bem, corta a relação. Simples assim. 9. Não fique se comparando. A comparação é o pivô da inveja e da autodepreciação. Porque tu te compara com o outro, com um pedaço da vida do outro que tu conhece, e tu te acha tão inferior. Ai, o fulano faz tão bem e eu não. Puxa vida, não fique se comparando. Mas, se for para se comparar, também não vamos cair naquele outro extremo, que é sempre bom ter um gadareno, né? O gadareno quem era? Era aquele endemoniado, né, que estava todo esfarrapado, todo cheio de coisa ruim. Aí daí tu olha para ele e diz, pelo menos eu não estou que nem ele. Então, assim, não te compara. Mas se for para se comparar, tu foca em alguém que vai te inspirar, alguém que possa te ensinar, alguém que vai te trazer algo bom. 10. Pare e reflita. Analise o que te fez chegar até aqui. Em casa, senta, planeja teu futuro, corrige a tua rota. Eu não sei qual é a parte da tua casa que está debilitada, que está precisando de uma reforma, mas tu precisa analisar isso. E aí, quando tu fizer isso sozinha no teu lar, tu vai dobrar os teus joelhos e vai orar, pedindo a Deus discernimento e sabedoria por qual caminho seguir. O Senhor, Ele pode fazer isso. Por fim, meninas, talvez algumas de nós tenham ouvido palavras duras durante a vida, palavras de maldade, talvez os teus pecados, de péssimas escolhas que tu fez, nas quais tu não parou para analisar, tu não teve maturidade, não teve uma visão espiritual. Tu fez escolhas que te trouxeram aqui e a tua casa não está bem. Tua casa está em ruínas. Tua casa foi uma casa talvez que começou como uma bela construção e em algum momento parou. Nem todas nós temos uma casa sem telhado, nem todas nós temos uma casa pequenininha de madeira, nem todas nós vamos ter uma mansão. Mas uma coisa é certa, todas nós fomos feitas para ser uma bela construção de Deus. Não inacabada, não feita nitidamente sem planejar. Um pouquinho de material aqui, um pouquinho lá. E não importa o que te fez chegar
desta forma. Pode ter sido teu pecado e pode ter sido o pecado dos outros também. A verdade é que Jesus, ele é o arquiteto perfeito. E ele está aqui. E ele pode operar em nós, tanto querer quanto realizar. Às vezes, quando eu olho para dentro de mim, se eu não me policiar, se eu não pregar para mim mesma, me bate um desespero. Porque eu olho e eu digo, Jesus, eu tentei, e eu tento muitas vezes e eu não consegui vencer isso. E eu quero ser uma casa diferente. Eu quero ser uma casa bonita, eu quero ser uma casa que os outros olhem e glorifiquem o teu nome. E essa área da minha vida eu não consigo. Jesus, ele é misericordioso. Jesus, ele é perfeito. Jesus é a pedra angular. E ele está aqui. E ele pode nos dar forças para construir. Ele pode nos dar anseio por isso. Sabe o que é o que nos falta no dia a dia? Nos falta ansiar por sermos uma construção para a glória de Deus. Às vezes, eu passo o meu dia sem nem lembrar disso. Porque o Espírito Santo está longe. Porque eu me entreto a minha mente com tanta coisa e eu vou só empurrando com a barriga e eu termino o dia cansada e parece que eu não fiz nada. E isso tem que acabar. Isso não é normal. Não é normal. Não é que não seja normal o cansaço. O cansaço é normal. Depois do pecado, todo o trabalho tem frustração, tem cansaço. Mas não é normal essa sensação de que eu não fiz nada. Porque se eu planejar, se eu souber o caminho que eu estou indo, eu vou fazer todos os dias trilhar aquele caminho. Eu vou poder me deitar sabendo, hoje eu fiz isso, porque eu quero chegar lá. Vamos baixar nossa cabeça e eu gostaria que você colocasse um propósito diante do Senhor, de ser uma bela construção. Eu vou orar por vocês agora. E logo nós vamos ter a discussão na mesa e eu vou deixar umas perguntas para vocês. Acho que tem aqui as perguntas, né? E aí vocês conversam com as amigas da mesa de vocês, orem por isso, discutam e peçam a ajuda do Espírito Santo. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Talvez muitas de nós não tenhamos feito boas escolhas até aqui. Nós nunca nos demos conta de que diariamente temos escolhas importantes na vida. Parece que é apenas mais um dia. Parece que todos os dias são iguais. Por favor, muda nossa mente, muda o nosso interior, nos dá discernimento, sabedoria, para sermos uma grande construção para Ti. Eu oro pelas minhas irmãs e eu peço que o Senhor abra a mente e o coração delas. Que o Senhor, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, revele qual é o Teu querer para a vida de cada uma. Amém. As perguntas, gurias, vocês podem se ajeitando na mesa? Pare agora e olhe para a sua casa. Qual parte da sua casa precisa de uma reforma urgente? Eu preciso estudar. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso emagrecer. Eu preciso começar a ser submissa ao meu marido. Eu preciso ser uma mãe melhor. Qual é a parte da sua casa que precisa de reforma? Qual foi a escolha errada ou as escolhas que trouxeram esta parte da tua casa à ruína? Se arrependa e ore por isso com suas irmãs na mesa. Se vocês tiverem papel ou celular, anote o que você precisa reformar. E durante a semana, se sente sozinha, ore pedindo perdão de Deus e trace um plano para mudar isso. E eu gostaria de ouvir testemunhos sobre isso.
Quando isso mudar, por favor, me contem. Aumentem a minha fé através do testemunho de vocês.